Agradeço aí apresentações, nossa, foram excelentes informações, troca de conhecimento e vendo aí como tem esse mercado está caminhando, né? Apresentando aqui já o David já tá com a mão na massa, né? E também na parte, o pessoal da Tupi realizando aí, também entrando nessa área com projetos de P&D e apresentação do CPQD e do Senai, que nos trouxe aqui esses estudos importantes que a gente vai vendo que a tecnologia realmente viável e as coisas que estão estudando. E aí, vendo aí, tem um monte de coisa aí, gente, tem bastante coisa para estudar, viu? Para pesquisar, porque tem vários desafios, isso é muito bom, porque a gente tem que descobrir, né, e a gente vai aprimorando, né, então isso é muito legal. Bom, deixa eu me cortar aqui, nós estamos aí com o tempo um pouquinho apertado, então vamos ver como que a gente consegue fazer o debate aqui, que já passou bastante da hora. Queria abrir para perguntas, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tem... vocês... Boa tarde a todos, meu nome é Bruna, eu sou engenheira de telecomunicações, tenho mestrado em elétrica também, trabalho há alguns anos com baterias e eu achei muito bacana a apresentação, parabéns, né, para todos os envolvidos. Eu tenho uma pergunta para o Rafael, da Tupi. O Rafael falou sobre certificações de baterias Second Life de lítio. O Jonathan comentou, né, que é algo ainda que no Brasil a gente não tem, muito bem formalizado. Eu acompanho um pouquinho o trabalho do CPQD também. Eu queria saber do Rafael quais são essas certificações que a Tupi está oferecendo e como que isso funciona. Obrigada. Vamos lá, Bruna. Aqui na Tupi a gente está trabalhando com... A gente entende, né, que essa questão de certificação é crítica, é importante porque garante, de fato, que tende a viabilizar essa tecnologia. Existem uma série de técnicas que podem ser utilizadas para você validar uma bateria para uso em segunda vida. Foi comentado algumas coisas ali sobre técnicas de espectroscopia, tem medições de resistência interna, tem uma série de medições que podem ser feitas visando estimar a vida residual dessa bateria, mas assim, a questão não está simplesmente nas medições que nas técnicas que você tem para avaliação dessas baterias. Até porque existem técnicas, testes elétricos, testes não elétricos, nós estamos contemplando uma série de avaliações, mas mais do que isso, o que você faz com essas informações, como você consegue processar essas informações. Por exemplo, o meu doutorado, eu trabalhei em algo um pouco fora dessa questão de baterias, mas trabalhei muito com a parte de modelagem, aplicado principalmente na tribologia, que é análise de superfície e tudo mais. Eu criei métodos para quantificar desgaste em superfícies aplicadas na realidade veicular. E alguns métodos modelos que eu criei no doutorado, eles utilizavam, inclusive, parâmetros de rugosidade, algumas coisas que eram padrões. Mas, com isso, você não consegue estimar, de fato, o desgaste, né, dos componentes. Você precisa ter uma inteligência que consiga correlacionar essas informações de input com os outputs necessários. Então, nós temos uma série de avaliações que nós temos considerando testes elétricos, não elétricos, objetivando ter uma série de informações sobre essa bateria, correlacionando isso, sim, com análises destrutivas também, para correlacionar isso com métodos de falha, defeitos associados às baterias, falhas, possibilidade de danos catastróficos, nessas baterias também, e com base nesse modelo, nós estamos desenvolvendo, então, técnicas que permitam, de modo não destrutivo, caracterizar essas baterias, identificando o potencial de uso para em segunda vida, potencial de se essa bateria ela tem uma maior propensão, por exemplo, a um crescimento dendrítico no anodo, algo que possa gerar algum tipo de problema no futuro, até porque, como foi comentado, acho que foi o Everson, inclusive, comentou ali no Senai, as baterias, elas têm uma assinatura, né, dependendo do tipo, do uso dela, que não se tem informações sobre o uso dessa bateria, mas dependendo do uso dela, ela tem uma assinatura nela, associada à forma como ela foi utilizada, isso vai estar associado à sua propensão para uso em segunda vida. Então, basicamente, nós estamos trabalhando com isso, essa parte de técnicas não destrutivas, via testes elétricos e não elétricos, e modelamento matemático, de modo a correlacionar isso com eventuais defeitos, não defeitos, mas a questão do dano ocasionado por essas baterias
que pode se relacionar com uma propensão maior à falha em segunda vida. Alguém gostaria de complementar? Não, é bem isso que desculpa, esqueci o nome do... Rafael, isso. É como ele falou, então, tem técnicas como espectroscopia, enfim, e aí, dentro da própria espectroscopia, a gente tem algumas faixas de frequência que podem ser utilizadas, que podem ser estudadas, que, olhando aquela faixa em específico, ela tem alguma característica que futuramente possa revelar uma falha que possa ocorrer na operação da bateria. Então, tem todas essas técnicas e toda essa sequência de testes e ensaios ali que servem de referência e de informação para justamente ver se aquela bateria vai aguentar ou não a operação dela em segunda vida, né? Então, acho que é bem relevante isso, e ter toda essa questão de quantidade de dados, né? A gente tem muita... Por exemplo, lá no CPQD a gente faz ensaios, já fez ensaios acho que com cerca de mais de 350 amostras, né, de segunda vida. Então a gente tá trabalhando e fazendo toda essa análise estatística e procurando achar um parâmetro específico que possa dar um vislumbre se aquela célula vai ou não ter uma apresentar uma falha catastrófica durante a operação em segunda vida. Então é bem relevante justamente isso que você comentou, e obrigado pela pergunta. Você quer comentar, David? Eu depois queria fazer um ponto também. Não ficou claro, acho que para mim, porque a gente tem interesse nisso, né? Porque a gente temos um produto Second Life no mercado, e até onde eu entendia, o CPQD trabalha nessa linha de certificação, tem o Inmetro, eu acho que é que vocês vão falar, né? Eu acho que a questão aí é a palavra certificação. Isso. Porque quando fala em certificação, você vai ter que ter, você vai certificar em relação a quê, né? Então, por exemplo, a certificação em relação ao... Vamos pensar, se o Inmetro tivesse a certificação, ele ia ter uma regulamentação que ia ser baseada, e ele vai falar, esse produto para ser homologado, certificado, vai ter que passar por esses estados. Então, eu acho que é isso. É a questão a palavra certificação, eu entendi o conceito e é totalmente aplicável, mas em termos de, pelo menos que por exemplo, a IEC hoje está num projeto de norma elaborando para avaliação de baterias de Second Life. A gente tem uma norma da UELEN específica para baterias de Second Life. Então, talvez, Rafael, o termo da certificação aqui em questão, porque certificar vai ter que ter um órgão aqui em cima que vai estar mandatório falando dessa questão de certificação. Se alguém quiser da plateia e tiver mais informação, quiser complementar, eu estou vendo, pode falar. O Pedro está aí do Inmetro, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Faz favor, Pedro, se você quiser. Oi, pessoal. Eu sou Pedro do Inmetro. Como a Maria de Fátima falou, a certificação é um processo de avaliação da conformidade, né? É um processo estruturado, sistematizado, né, com base em norma ISO. Se for um processo de certificação de terceira parte, precisa ser devidamente acreditado, né, feito por um organismo independente. Tem todo um conjunto de regras, né, que vem de normas ISO, né, que vão orientar esse processo. E é diferente você desenvolver os vários mecanismos que vão trabalhar junto com uma certificação, que são os ensaios, que são as formas de avaliar o produto, né, avaliar se ele está atendendo determinados critérios. Eu acho assim, que vocês talvez estejam trabalhando nessa direção, né, a gente pode até pensar a construção de uma certificação, mas precisa de mais elementos ainda para a gente, de fato, chamar como uma certificação, né? Inclusive, a questão de bateria de segunda vida é um tema que ontem, na minha apresentação, eu até levantei ali. Será que a gente futuramente, né, é mais um elemento para a gente... Porque eu estou falando só do ponto de vista da regulamentação de fotovoltaico, mas assim, a gente poderia, dentro da regulamentação de fotovoltaico, começar a trabalhar também uma linha de bateria de segunda vida, por exemplo, dentro de um processo de avaliação da conformidade. Mas eu acho que realmente esse termo, né, essa expressão, ela ficou um pouquinho solta. Sim. Não sei se o Rafael, você quer complementar com alguma coisa? Sim. Não, nós estamos fazendo uma avaliação de nível de conformidade para identificar a propensão de uso em segunda vida, né? Nós estamos
estamos analisando esses sistemas para a segunda vida. A gente sabe de diversas aplicações que podem atender essa questão de baterias em segunda vida. E exatamente com base nisso, nós estamos desenvolvendo metodologias para garantir o uso seguro dessas baterias em segunda vida. Então, para elaboração de sistemas Second Life também. Legal. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Pergunta aqui. Ah, você tem, Raul? Desculpa, não tinha te visto. Depois a gente passa aqui. Tudo bem. Estou vendo ali que ali tem, ainda dá para tocar mais um pouquinho. Ok. Raul do CPQD. Eu notei na apresentação do David que na parte do processo hidrometalúrgico, o lítio ele é recuperado na forma de fluoreto e não carbonato ou hidróxido, que são as matérias-primas para a fabricação das células de lítio. Eu acredito que os estudos também do Rafael, na Tupi, do Everson, lá no Senai, também levam a esse caminho da obtenção do fluoreto. Qual é o processo que vocês pretendem utilizar para reutilizar esse fluoreto de lítio? Porque não é fácil transformar um fluoreto em carbonato ou hidróxido. Já tem algum estudo sobre isso? Bom, no nosso caso, fluoreto ou fosfato, né? Nós temos as duas rotas químicas que foram desenvolvidas justamente num primeiro estágio. E do fluoreto ou do fosfato para o hidróxido também já criamos as rotas. O que nós estamos trabalhando agora é a questão de quanto isso custa, se vai valer a pena. Porque o mercado tem demanda para outros formatos químicos dos metais. Então, existe um esforço de inteligência de mercado comercial também para entender, ok, por exemplo, o fosfato às vezes tem uma aplicação diferente do que a bateria, né? A gente olha também para a indústria de baterias, estamos tentando mapear todas as possibilidades. Isso é um trabalho comercial, porque a gente já está em vias de, mas é uma questão puramente custo-benefício. E aí você consegue mapear, na verdade, todo o processo de acordo com essas saídas, né, que vão saindo ali do processo do metalúrgico. Então tem rotas, por exemplo, que você já consegue obter ali carbonato ou às vezes algum material que depois, por ácidos orgânicos, você acaba fazendo uma calcinação, aí vai depender do custo e da aplicação desse material. Como o David falou, o fluoreto, não necessariamente esse material precisa ser reinserido na produção da bateria, né? Ele pode entrar ele não deixa de ser uma economia circular, só que daí pensando numa reinserção em outro mercado. Outro mercado. Rafael, você quer complementar alguma coisa? Claro. Excelente pergunta, Raul. Você chegou a comentar, não, talvez a Tupi esteja indo por essa linha também. Na verdade, não. A gente entende que a questão, especialmente do lítio, a maior demanda para lítio é associada a baterias, né? Então, aquilo que, na nossa concepção, faz mais sentido realmente é fechar o ciclo dentro da própria aplicação de baterias, e é por isso que a gente está cogitando essa questão. Nós estamos desenvolvendo a solução com carbonato, com calcinação a gente consegue obter óxidos e tudo mais, para fechar o ciclo dentro desse contexto de baterias. É isso que a gente sempre pensa, né? Vamos fechar o ciclo, na medida do possível, sempre tentar fechar dentro do uso em próprio baterias, até porque a gente vê legislação, inclusive, contemplando o uso de teor de material reciclado na síntese de novas baterias, né? Então, precisa usar 12% de cobalto para fazer uma bateria nova. Está se cogitando isso na Europa, por exemplo. Então, tem a tendência que se tenha um material reciclado como se fosse um hidrogênio verde, não? Um material que ele é mais valioso, um material que, embora seja igual do ponto de vista final, né, para uso, mas por ter uma pegada mais limpa, ele é um produto diferenciado. Então, nós entendemos que esse lítio, esse cobalto reciclado terão um valor maior de mercado se tiverem capacidade, evidentemente, de fechar o ciclo e ser utilizados em baterias, por exemplo, né? Valeu, Rafael. Obrigada. Nós temos uma última pergunta aqui. Eu prometo que vai ser rapidinho. Sou Mariana Seabra, da Sangol. E é a primeira vez que, aí pode ser só uma visão pessoal, que eu vejo de uma forma comercial, assim, a ser apresentado essa parte da reciclagem do lítio. Eu queria saber se algum de vocês tem uma faixa de valores de quanto de quilowatt-hora por quilograma reutilizável que a gente necessita nesse processo de reciclabilidade. Quanto de energia a gente precisa para fazer 1 quilograma? Ah, tá, entendi.
Se você comparar em relação ao, digamos, método tradicional, os dados que eu tenho é comparativo em relação à mineração, transporte de minérios, etc. Se você vem por essa via ou se você vem pela reciclagem. Em termos de emissão de carbono, 70% menos emissões, se você vai pela reciclagem, por conta de toda a dificuldade em extração. Tem estudos que consideram algumas coisas, outras coisas, mas varia ali em torno de 50% a 70% menos energia e emissão de gás carbônico no processo quando você trabalha com hidrometalúrgico frente à extração mineral. Esses são os dados que eu já vi. E ainda não é, digamos, utilizado em larga escala porque, né, as empresas estão desenvolvendo, estão ampliando capacidade e ainda não tem, digamos, uma infraestrutura para conseguir atender, digamos, a demanda geral, né? Pessoal. Nós estamos com um estudo de ACV em andamento, justamente para fazer um mapeamento mais pensando na questão do carbono mesmo. Quanto isso de fato é em crédito de carbono. No momento, as informações que nós temos é para 1 tonelada de baterias que nós reciclamos, nós estamos evitando a emissão de 4 toneladas de CO2, comparado ao processo de mineração. Mas isso está em processo de certificação, estudo de ciclo de vida. Pessoal, nós vamos ter que encerrar, porque nós estamos aqui, ultrapassamos. Eu agradeço muito a vocês, ao excelente aqui, apresentações, debate, discussões. Esse tema realmente é muito interessante, tem muita coisa aí para ser feita. Agradeço muito a apresentação de todos, viu? A participação do público está aqui firme até agora, né? Obrigada, gente. Até mais, viu?